Você abre o extrato do seu benefício e vê o desconto do consignado lá. Mas aí você ouve que o INSS suspendeu todos os consignados. E agora? Esse desconto vai sumir? Vai continuar? E se eu precisar de um novo empréstimo, eu posso? Vamos falar de tudo isso agora com clareza que esse assunto merece. Antes de responder às suas perguntas, eu preciso te explicar por que isso aconteceu. Porque sem entender a causa, você não entende as consequências. Nos últimos anos, foram identificadas fraudes graves no sistema de crédito consignado do INSS. Nós estamos falando de empréstimos feitos sem a autorização do aposentado, contratos assinados em nome de pessoas já falecidas, descontos realizados sem qualquer documentação de suporte, dados pessoais de beneficiários vazados e usados por criminosos. Uma auditoria do próprio Tribunal de Contas da União revelou um número que chocou o país. Em apenas 3 anos, possíveis irregularidades no consignado representaram 219 bilhões de reais em descontos retirados de aposentadorias e pensões. Isso não é dinheiro do governo, é o dinheiro da aposentadoria do trabalhador brasileiro. A investigação foi aprofundada pela Operação Sem Desconto, que descortinou uma fraude sistêmica. E aí, em 29 de abril de 2026, o TCU agiu. Nesse dia, o Tribunal de Contas da União publicou o acordo número 1094 de 2026. O relator foi o ministro Marcos Benquerer e a decisão foi clara: suspensão imediata de todos os novos contratos de crédito consignados vinculados ao INSS. E o que estava sendo suspenso? Tudo: empréstimo pessoal consignado, cartão de crédito consignado, cartão consignado de benefício, portabilidade e refinanciamento. A Dataprev, que é a empresa de tecnologia do governo responsável pelo sistema, implementou o bloqueio em 2 etapas. Na noite do dia 6 de maio, as financeiras passaram a receber o código de erro OZ, serviço suspenso. Na noite de 7 de maio, a suspensão estava total. 16 milhões de beneficiários foram impactados. E é aí que começou a confusão. Mas antes de você entrar em desespero, eu preciso fazer uma separação muito importante, porque a resposta para o que acontece com quem já tem contrato é diferente da resposta para posso fazer um novo. E confundir essas duas coisas é o erro que mais vi por aí nos últimos dias. Então, o que acontece com o seu desconto? Primeira pergunta: se eu já tenho um empréstimo consignado ativo, o meu desconto vai parar? A resposta é não. A suspensão determinada pelo TCU foi para novos contratos. Contratos já existentes e regularmente averbados continuam em vigor. Seu desconto mensal continua sendo descontado normalmente do benefício. Mas aí é que eu faço um alerta importante. Aproveitando o clima de confusão, estão circulando mensagens falsas dizendo que o INSS vai suspender os descontos de todos, que você não precisa mais pagar o consignado. Isso é mentira, pessoal. Isso é fake news. Não existe nenhuma decisão que cancele dívidas consignadas já contratadas regularmente. Se você parar de pagar uma dívida que existe, ela vai continuar existindo, com juros, com moras, com consequências. Não caia nessa armadilha. A segunda pergunta: e se eu tiver desconto que eu não reconheço? Aí é outra história. Se você abre o extrato do seu benefício e vê um desconto de consignado que você jamais autorizou, esse é o tipo de fraude que o TCU está investigando. E você tem direito de contestar. Daqui a pouco eu te explico exatamente como fazer isso. Gente, se esse conteúdo está sendo útil para você, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com seus pais, avós, com os vizinhos, com quem recebe benefício do INSS. Porque desinformação sobre esse tema está causando dano real às pessoas reais. Se inscreve no canal se você ainda não acompanha, explicando as leis em linguagem fácil de entender. Agora, a virada que muitos canais ainda não explicaram direito. Após a suspensão total, houve uma pressão enorme dos bancos e das financeiras. As entidades do setor manifestaram surpresa e insegurança com a decisão. E o Tribunal de Contas da
União, diante das representações apresentadas, decidiu recuar parcialmente. E o resultado? O empréstimo pessoal consignado tradicional foi liberado novamente, mas com novas regras de seguranças obrigatórias. E o que continua suspenso ou com restrições mais rígidas? O cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício. Essas modalidades eram as que apresentavam maior problema, como disse o ministro Bem-Querer, e por isso continuam sob análise. Ou seja, se você precisava fazer um empréstimo consignado tradicional, a porta voltou a estar aberta, mas as regras mudaram, e essas mudanças são importantes para você conhecer. O TCU e o INSS implementaram novas travas de segurança. Deixa eu te explicar o que mudou na prática. A primeira mudança é o bloqueio automático. Agora, todo benefício previdenciário começa com um bloqueio automático para novas contratações de consignado. Nenhuma financeira pode averbar um novo contrato sem que você desative esse bloqueio. A segunda mudança, desbloqueio por autorização expressa. Para fazer um novo empréstimo, você precisa ir ao aplicativo Meu INSS e autorizar explicitamente o desbloqueio do consignado. Isso impede que terceiros façam empréstimos no seu nome sem o seu conhecimento. A terceira mudança, validação biométrica. Em muitos casos, a contratação exige biometria facial ou autenticação digital, mais uma camada de proteção para o segurado. E qual é a margem consignável que continua valendo? O INSS permite que até 35% do benefício seja comprometido com empréstimos consignado tradicional, mais 5% para o cartão consignado e 5% para cartão de benefício. Mas essas duas últimas modalidades ainda estão com restrições. Essas mudanças são positivas, mas elas só protegem quem as conhece. Meu papel aqui é garantir que você não perca o seu direito por falta de informação. E agora vem a parte mais prática do vídeo. Se você identificou um desconto que não reconhece no seu benefício, eu vou te dizer exatamente o que fazer, passo a passo. Fica comigo mais 2 minutos. Bom, o que você deve fazer se identificou um desconto não autorizado no seu benefício? Eu vou dividir em 3 situações. A situação número 1, você tem um contrato ativo e autorizado. Continue pagando normalmente. Não existe nenhuma decisão que cancele dívidas legítimas. Se alguém te disser ao contrário, desconfie. Situação número 2, você encontrou um desconto que não reconhece. Primeiro passo, acesse o aplicativo Meu INSS ou ligue para o telefone 135. Consulte o extrato de pagamento e identifique todos os descontos de consignado. Se houver algo que você não reconhece, solicite o bloqueio imediato do consignado pelo próprio Meu INSS. Depois, entre em contato com o banco ou financeira responsável e solicite o cancelamento e a devolução dos valores. Se não for atendido, você pode registrar uma reclamação no Procon, no Banco Central, pelo site ou telefone 145 e, dependendo do valor e do dano, buscar orientação jurídica para entrar com uma ação judicial pedindo o cancelamento do contrato, a devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Situação número 3. Você quer fazer um novo empréstimo. Com a liberação parcial, o consignado tradicional voltou, mas agora você precisa, antes de contratar, ir no aplicativo Meu INSS e desbloquear o consignado explicitamente. Isso garante que a operação está sendo feita com o seu consentimento. Compare as taxas entre diferentes bancos. A taxa máxima do consignado é regulada, mas há variações que podem representar diferença real no valor final pago. E uma recomendação que vale para qualquer das 3 situações: nunca forneça a sua
senha, biometria ou código de confirmação para terceiros desconhecidos. Nenhum banco legítimo pede isso por telefone. Eu encerro esse vídeo com um pensamento que me guia nesse trabalho. 219 bilhões de reais em possíveis irregularidades. 16 milhões de beneficiários afetados. Por trás desses números existe uma realidade muito concreta. São aposentados que trabalharam a vida toda, que contribuíram por décadas e agora veem os seus benefícios sendo corroídos por fraudes que eles nem sabem que existem. A lei protege você, mas você precisa se proteger com informação. A decisão do Tribunal de Contas da União, como todos os seus altos e baixos, é um sinal de que o sistema está sendo pressionado a se ajustar. Mas enquanto os ajustes não estiverem completos, a sua melhor defesa é saber exatamente o que está acontecendo e o que você pode fazer. Dá um joinha, compartilhe esse vídeo com quem recebe benefício do INSS, especialmente com os mais idosos, que são os mais vulneráveis a essas fraudes. Se inscreve no canal para acompanhar cada atualização. Vocês merecem dignidade e respeito e eu estarei sempre aqui explicando as leis em linguagem fácil de entender. E se por acaso aparecer o botão de hypar ou ripar aí para você, taca o dedo nele, por favor. Até o nosso próximo encontro.